Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 5. Tema desta semana: a busca pela preeminência na igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 69 a 71. A oposição à obra de Paulo. Enquanto Paulo ministrava a rica palavra de edificação que Deus lhe dera, a igreja prosperava, e Satanás sabia que essa era a maneira usada por Deus para promover o crescimento e a edificação da igreja. Então o inimigo usou os judeus crentes, que eram da seita dos fariseus e ainda carregavam consigo um conceito forte do judaísmo, para discordar de Paulo. Eles afirmavam que não era suficiente crer em Jesus para ser salvo. Segundo eles, para obter a salvação, além de crer, era necessário circuncidar-se e observar a lei de Moisés. Atos 15:5. A partir daí, passaram a ser introduzidos na igreja ensinamentos diferentes daqueles que os apóstolos pregavam, o que abriu um precedente para a entrada de outros ensinamentos. Os judaizantes tentavam enredar os irmãos com genealogias, mitos e fábulas, visando despertar a curiosidade deles e afastá-los da palavra ministrada por Paulo. 1 Timóteo 1:4. Assim, heresias entram na igreja, confundindo o povo de Deus. O resultado foi que o ensinamento dos apóstolos deixou de ter a primazia e passou a concorrer com outros ensinamentos que foram chamados por Paulo de outro evangelho. Gálatas 1:6. Dessa maneira, o gnosticismo, que atacava a divindade de Cristo, o ascetismo, que pregava a autopenitência como forma de lidar com os prazeres do mundo e de justificar-se, e outros ensinamentos heréticos passaram a circular na igreja. Durante os últimos 19 séculos, o ensinamento saudável dos apóstolos foi perdido e começou a ser restaurado a partir da igreja em Filadélfia. Apocalipse 3:8. A busca pela preeminência na igreja. Você sabe o que é o amor pela preeminência? É buscar estar em evidência. Do lado positivo, Paulo afirma que os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:13. Isto é, todos os irmãos que servem ao Senhor com pureza de coração, dedicação, empenho e entrega, assim como Paulo, alcançam na igreja justa preeminência. Do lado negativo, há aqueles que buscam preeminência exaltando a si mesmos, que ambicionam posição para ter poder sobre os irmãos, visando lucro e interesses pessoais. Infelizmente, foi isso que aconteceu e impediu o Espírito Santo de trabalhar, colocando assim a igreja na mira de Satanás, que disparou 2 tiros contra ela. Os 2 tiros de Satanás contra a obra de Deus. O primeiro tiro de Satanás foi contra o falar profético, distraindo o povo de Deus com palavras diferentes do falar dos apóstolos, o que resultou em confusão e ausência do governo de Deus sobre a igreja. Esse foi um tiro certeiro, pois a palavra profética traz direção, poder e autoridade do Espírito para governar a igreja. Se perdermos isso, estaremos sujeitos apenas ao governo humano, em que o homem busca a própria glória, fazendo da igreja seu pequeno feudo. Querido leitor, precisamos ser simples como os primeiros cristãos, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo foi um exemplo de abnegação, pois cuidava das igrejas com labor de amor. Que sejamos governados pelo Espírito e pela palavra profética. Dessa forma, viveremos sob o governo e a direção de Deus, e o Espírito terá liberdade de atuar entre nós. Atos 16:6. O segundo tiro de Satanás foi contra as autoridades das igrejas. No início, os líderes eram simples, mas depois, enganados pelo inimigo de Deus, passaram a ser movidos por ambição, por amor ao cargo e à posição. Isso atingiu diretamente o governo do Espírito sobre a igreja. Vejamos o exemplo de Diótrefes, citado por João em sua 3ª carta. Escrevi alguma coisa à igreja da Ásia Menor, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica.
proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Versículos do 9 ao 10. Nesse trecho bíblico, vemos o irmão que exercia autoridade na igreja e mesmo no tempo dos apóstolos não reconhecia João como porta-voz da palavra profética. No tempo em que João estava encarregado de levar a palavra profética, alguns obreiros visitavam as igrejas para promover o ensino dos apóstolos e pregar o evangelho. Esses irmãos deveriam ser acolhidos em suas necessidades e as igrejas que assim faziam se tornavam sócias do evangelho. Essa é a condição normal de uma igreja saudável. Naquele tempo, os filósofos itinerantes viajavam e algumas pessoas organizavam eventos para que eles falassem com a intenção de obter algum lucro. Diótrefes parecia querer ganhar dinheiro ou prestígio com a visita dos missionários, pois eles não promoviam esse tipo de ação. Por isso não eram bem-vindos na igreja liderada por Diótrefes. O trabalho daqueles obreiros era árduo e visava tão somente propagar a palavra de Deus em cada cidade.